Agora, esta palavra conversão vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos notar isto logo em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, onde o Senhor nos declara logo a princípio, dizendo: a minha palavra é para levar vocês à conversão. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É a palavra de Deus que vem repreender, que vem corrigir e que vem trazer uma nova condição, uma orientação para a pessoa chegar à graça desta conversão. No capítulo 13 de Mateus, o versículo 15, nos ajuda a entender outra vez que esta conversão vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você notou? Veja com os olhos, ouça com o ouvido, entenda no coração e se converta. E se converta. Não faz muito tempo, eu li um folheto intitulado Perdido por 30 centímetros. Eu fiquei curioso, será que o homem por 30 centímetros deixou de se salvar? Vou ler essa história. Perdido por 30 centímetros. E ele começou analisando o seguinte: daqui do ouvido até o coração, geralmente você tem uma medida de 30 centímetros. Será que é? Dá mais ou menos isso, né? É alguém que ouviu, mas que não deixou a palavra descer ao seu coração e não se converteu. Ele está mostrando aqui que a pessoa ouve, mas não toma a palavra no coração. E engraçado que o diabo gosta de cooperar com esse auditório. O diabo cooperar com o auditório sabe como? Enquanto você abre bem um ouvido para ouvir, ele abre bem o outro para escapar tudo que você está ouvindo. Ao passo que, de certo, Deus faria assim: ouça por aí, tapa de cá e deixa descer ao coração, porque diz o texto que é compreendendo a palavra no coração é que a pessoa vai à conversão. A palavra de Deus, ela cria, ela age, ela modifica, e ela modifica o nosso ser inteiro pela conversão. É a palavra de Deus, portanto, este agente ativo que realiza esta obra de transformação. No capítulo 12 de João, o Senhor Jesus reclama, nos versos 39 e 40, ouvem, mas se envolvem de tal maneira que não chegam à conversão. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. É o Senhor Jesus outra vez mostrando aqui que esta palavra é a que nos leva a uma experiência de transformação. Agora, quero chamar a sua atenção para esta palavra também que a Bíblia nos apresenta, é a escolha. Você sabe que é você que escolhe. É você que escolhe. Eu escolhi assim. Quantas vezes eu abri a Bíblia para escolher o que eu queria ler.
E enquanto eu mesmo determinava o que eu queria, eu estava longe de receber uma operação da palavra. E o texto chega a declarar de atitudes rebeldes contra exatamente a palavra de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 15, nos mostra este estado de rebelião, mesmo ouvindo a palavra. Porque não haveria rebelião se o indivíduo não ouvisse. Se Adão não ouvisse Deus dizer que era para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não haveria rebelião. Até comeria e tudo. Deus disse lá para Adão depois, não é? Você comeu do que eu falei que eu não devia comer. Essa atitude é rebelde. Vamos ao texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Não o quisestes. Não o quisestes. Quem disse que Deus não respeita o livre-arbítrio do homem? Está a Bíblia. Não o quiseste. Vocês são responsáveis por esta escolha. E Deus ainda está dizendo aqui: eu queria a vossa conversão, enviei a palavra, vocês ouviram e rejeitaram, sabendo o que estavam ouvindo. Em Jeremias, capítulo 25, os versos 4 e 5, outra vez Deus reclama desse estado rebelde do ímpio que ouve, sabe que Deus o intima a esta conversão, sabe que é a sua necessidade e se opõe. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus está aqui mostrando a sua insistência, diz aqui, mandando os profetas de madrugada levarem esta intimação para que este povo se converta. Mas a rebelião continua, porque o indivíduo ouve e não vem a aceitar isto no seu coração. Nega-se a este fato. Em Mateus 23, verso 37, o Senhor Jesus reclama com lágrimas, chorando. Jesus não era muito chorão como Jeremias, não. Mas nas horas sérias, ele chorava mesmo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Não quisestes. Não quisestes. A responsabilidade fica em cima daquele que rejeita a conversão. Ninguém aqui vai para o inferno porque Deus não o quis levar ao céu. E ninguém aqui vai para o céu porque Deus quis levá-lo para o céu. Vai porque Deus quis, trouxe a palavra, e aquele que aceitou esta palavra do ouvido para o coração foi convertido, foi ao céu. E aquele que se negou a aprofundar-se nesta palavra
e a recebê-la numa experiência de conversão, seguramente não se salva. Mas Deus continua dizendo: a responsabilidade é sua. Não quisestes. Agora a última palavra nesse sentido é que o perdão de Deus, meus amados, o perdão de Deus só é concedido à pessoa convertida. Eu não sei se você já pensou nisto. Vamos dizer, vocês dois que brigam muito lá em casa, né? Marido e mulher, mulher com marido. E cada dia umas 3 brigas, uma de manhã, outra meio-dia, outra à tarde. Às vezes dá umas 4, porque ainda antes de dormir ainda pega mais uma. Então a gente acaba de fazer a briga e vai dizer para Deus: oh Deus, perdoa, né? Perdoa, perdoa, perdoa. Mas daqui a pouco já vem a outra peça, lá vem a nova contenda. Depois corre-se a Deus outra vez: perdoa, perdoa, perdoa. Você sabe que o perdão de Deus ficou sendo uma brincadeira. Você sabe que Deus não perdoou nem da primeira vez, nem da primeira. Sabe por quê? Porque esta repetição mostra que não está havendo conversão. Deus perdoa o pecador no ato da conversão. Você veja aqui Atos 3,19. Eu não estou inventando o que estou dizendo. É a palavra de Deus que nos está doutrinando assim, e esta é a atitude de Deus para com o homem. Se o homem não vier com atitude de conversão, não interessa, não adianta, não convém perdoar, não vale nada perdoar. Porque acaba de perdoar aqui, continua no pecado ali. Por isso a conversão é um cessar, e daí o perdão funciona. Como diz o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancelados, eu gostei da palavra, cancelados, é a palavra perdoadas, perdoadas, para que sejam perdoados os vossos pecados. Ele colocou aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque sem esta conversão, não é que Deus não perdoa, é que esse perdão não adianta nada. No capítulo 18 de Jeremias, versículos 7 e 8, Jeremias 18, 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém. Deus está colocando aqui a conversão como base desse apoio divino, inclusive do perdão e de todas as suas bênçãos. Nós temos ainda em Tiago 5:20, mostrando que um pecador convertido é salvo. Tiago 5:20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Aí está o perdão de pecados, cobrir multidão de pecados, mas é diante da conversão, ou mediante a conversão do pecador. E finalmente, só o Senhor pode converter uma pessoa. Foi assim que eu fui convertido. Foi olhando bem para o texto de Atos, capítulo 11, o versículo 21. Porque nesse dia eu pude confiar na mão do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amém. Amém. Não eram apenas crentes agora, eram convertidos. Mas vemos aí, do início desse versículo, que a mão do Senhor é que fazia isto, e que faz isto. Se esta mão não entrar em ação, a mão divina, a mão do Senhor, o pecador não será convertido. Então, Senhor, estende a tua mão
sobre mim. Converte-me. Eu sei que eu não posso me converter. Eu não posso arranjar uma igreja que me converta. Eu não posso conseguir uma oração que me converta. Eu não posso conseguir nada. Mas estende a tua mão, Senhor, e me converta por misericórdia. Eu estou me lembrando de Ezequiel 33:11. E será que Deus tem interesse em converter a gente? Não será que Ele queira converter alguns, os mais bonitos talvez, ou os mais gordos, ou os mais ricos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. É verdade. O Senhor quer a conversão de todos os ímpios. E se você não tem esta conversão, confesse a Deus: Senhor, eu sou uma pessoa ímpia. Põe a tua mão sobre mim. Transforma-me, converte-me. Faça esta obra. Eu tenho certeza que o Senhor virá ao seu encontro. Vamos orar? Cada pessoa neste momento curve a sua cabeça diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero esta conversão profunda. Senhor, eu quero esta conversão plena. Senhor, eu preciso que a tua mão venha realizar esta obra total em mim. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor. Amém, Senhor. Amém.